Eu tinha, então, a ambição de me titular como mestre, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer isso numa instituição que me proporcionasse condições de conhecer outros profissionais de outras empresas ou outros setores, uma grade curricular que fosse consistente com as minhas necessidades, que eu não, tenho certeza que eu tive isso aqui dentro do mestrado profissional, e o corpo de professores. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um MacCast, que é uma iniciativa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em conjunto com o MacPlay. Então, eu sou o professor Alexandre Capelosa, coordenador do mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios, e hoje nós vamos falar sobre Lifelong Learning. E para isso, nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, Marcelo Goldstein, que é o diretor de transformação digital, de projetos de transformação digital da Ericsson. Então, Marcelo, é um grande prazer receber você aqui no MacCast para a gente poder debater sobre esse tema tão relevante, né, e tão comentado hoje nas organizações, né? Então, primeiramente, muito obrigado. Seja bem-vindo em mais essa iniciativa nossa. Obrigado, professor Alexandre. Eu me lembro quando você fez essa proposta, né, da gente gravar um podcast, isso caiu assim com uma luva para mim por algumas razões. Primeiro, porque eu gosto muito de voltar para a universidade, me sinto sempre muito em casa para todas as iniciativas. E segundo, porque eu estou vivenciando esse tema aí de lifelong learning, pessoal e profissionalmente, então é um prazer contribuir com vocês. Perfeito. Bom, eu acho que para a gente começar a nossa conversa, né, acho que se você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória profissional. E claro, né, porque que você eu considero uma pessoa adepta ao lifelong learning, então se você puder dar um pouquinho para nós da trajetória sua desde o início, acho que seria... Claro. Bom, eu vou começar assim um pouco da minha... prévia à minha graduação, né? Eu acabei fazendo o Colégio Bandeirantes, né, como o meu ensino fundamental, e eu acho que lá foi um divisor de águas, né, porque naquela época, década de 80, você entrar numa escola que tinha a fama assim, de puxar muito, né, os seus alunos, tinha uma característica de ser muito competitivo, isso acabou fazendo com que eu considerasse estudar e conhecer como um tema importante, né? Segundo, a pressão do vestibular, né? A segunda coisa era a pressão do vestibular. Bom, então eu acabei entrando na graduação lá na FE, né, em economia, e por muita coincidência de lá que também vem o professor Reinaldo, né, que foi o meu orientador, né, aqui no mestrado profissional. Bom, aí eu fiz essa minha graduação em economia. E logo no primeiro ano de economia, eu acabei entendendo que tecnologia era uma coisa bastante interessante. A gente estava no início da democratização da computação, né, com o surgimento de computadores de médio porte, microcomputadores, e aí fui trabalhar no IPT, como estagiário no IPT naquela época. E aí nunca mais saí de tecnologia, né? Nunca mais, todos os meus estágios e empregos a partir de então estavam voltados à tecnologia. Da graduação, eu rapidamente saltei para uma especialização, porque aí já empregado eu vi que gestão de projetos era uma disciplina importante para o desempenho das minhas funções, e acabei fazendo uma especialização em gestão de projetos, né? E aí foi indo. Eu acho que tive alguns ciclos mais longos de não estudar formalmente, mas sempre me interessar a aprender, né? Aí depois especialização, veio uma segunda especialização, e aí apareceu a Universidade Presbiteriana Mackenzie na minha vida. E em 2020 eu me titulei como mestre, né, que é um motivo de muito orgulho. Então, essa é um pouco da minha trajetória muito rápida, né? Fica muito claro que você tem muita experiência, né? Quer dizer, então a sua formação sempre te acompanhou, né, Marcelo? Você tem sempre... Por isso que nessa questão de lifelong learning, você é um exemplo claro disso daí, né? De como é importante para quem quer exercer uma carreira executiva de sucesso, quer dizer, que o estudo... ele não tem um determinado tempo que a gente fala assim, acabou. Principalmente numa sociedade como a nossa, né, que as mudanças tecnológicas estão aí acontecendo toda hora, né? Então a importância da gente estar se atualizando, né, os nossos conhecimentos. Sem dúvida. Você sabe que tem algumas pessoas, as pessoas têm, vamos dizer assim, gatilhos, né, próprios para se movimentar na vida delas.
Independente se é conhecer alguma coisa a mais, se é encontrar pessoas, não importa os propósitos na vida das pessoas, mas elas têm os seus gatilhos. O meu maior gatilho era não me tornar obsoleto. Não me tornar obsoleto. Seja na escola, na graduação, durante as especializações, era quase que um fantasma eu não estar sabendo de alguma coisa. Né? E esse gatilho, esse medo, né, sendo bastante aberto, que esse medo em não se tornar obsoleto é que acabou me impulsionando a sempre buscar conhecimento, atualização, e num dado momento apareceu um segundo gatilho. E o segundo gatilho de tudo que eu acumulei como conhecimento, talvez fosse interessante eu passar esse conhecimento adiante. Que esse, para mim, é o segundo componente de alguém que se ocupa, né, com o conhecimento todos os dias. E aí, há 14 anos, eu comecei na docência. Então, não só no dia a dia, numa grande multinacional de telecomunicações e tecnologia, que é a Ericsson, mas há 14 anos atrás eu comecei a me preparar para dar aulas. Né? E acho que aí o ciclo ficou mais robusto de conhecimento. E é interessante, né? Porque como você atua numa empresa de tecnologia, quer dizer, você respira essa atualização constante, né? Então, a gente fala hoje do 5G, mas a gente sabe que a tecnologia está evoluindo aí para o 6G e assim por diante, né? Mas dá para entender que não é uma questão só de você atuar numa empresa de ponta de tecnologia, mas você como indivíduo, né? Quer dizer, você procurar se capacitar, né? Quer dizer, estar sempre atualizado. Então, é muito claro isso daí, que é um objetivo seu, né? Quer dizer, um propósito seu, né, disso daí, de estar sempre atualizado e correndo atrás do conhecimento, né? Exatamente isso. E aí isso me faz lembrar de uma outra coisa, professor, bem interessante, né? Eu tenho 2 filhos, né, a Bia e o Bruno. Então, assim, a minha ânsia por me manter atualizado e conhecer vários assuntos é também para ser um bom exemplo. Né? Humildemente ser um bom exemplo em casa. E aí eu vejo que essas coisas se pagam, né? O esforço que a gente faz, porque isso exige. Você se manter atualizado de maneira constante exige que você faça escolhas. Né? Tem um tempo, você precisa gastar horas, investir horas em aprender formal ou informalmente. Mas eu acho que esse espírito acaba ultrapassando a nós mesmos e acaba impactando outras pessoas. E no caso, os meus filhos também têm essa característica de se manter atualizado à maneira deles, na geração, né? Como a geração deles quer se manter atualizado. Então, para mim, é um círculo virtuoso. E eu ia te perguntar, né, como é que você equilibra, né, essa busca de conteúdo? Porque, claro, a tua agenda super lotada, né? Quer dizer, tem uma série de atribuições, responsabilidades nos mais diversos papéis. E como é que você equilibra isso daí? Como é que você vê esse encaixe da atualização? Porque às vezes isso daí também é uma justificativa, né? A pessoa não vai atrás do aprendizado porque ela fala, não, minha agenda não permite, eu não consigo, esse momento está um pouco complicado. Então, todos nós temos esse tipo de dificuldade, né? Como é que você equilibra isso daí para você fazer essa jornada de aprendizado contínuo? Assim, as pessoas têm as suas receitas próprias. Né? Não acredito que a minha seja a receita mais perfeita do mundo, porque não acho que todos têm receitas perfeitas, mas eu acabo criando o hábito em determinados dias da semana. Né? Então, pode parecer meio maluquinho, mas o momento em que eu gosto de aprender mais, no meu caso, os domingos de manhã. Quando as coisas estão silenciosas, né, quando não tem nenhum estímulo adicional de barulho ou de pessoas te solicitando. Então, aos domingos é o momento em que, número 1, eu gosto de preparar as minhas aulas, portanto, eu tenho que aprender alguma coisa para fazer uma boa preparação, ou eu gosto de ler algum relatório que vai ser importante na semana de trabalho. Né? Então, eu acho que um hábito que eu criei é escolher um dia, um momento em que a sua mente esteja mais liberada, em que você esteja de fato mais focado, porque aí o rendimento é muito maior. Então, esse é o primeiro, talvez a primeira recomendação, escolha um momento em que você esteja mais livre para estudar ou para adquirir mais conhecimento. O segundo é participar de projetos diferentes, atividades diferentes. Aí o exemplo dessa iniciativa maravilhosa que é o podcast. Isso aqui também a gente precisa se preparar para fazer algo
algo dessa natureza. Então, procurar um pouco sobre como se faz um podcast também acabou entrando como parte da minha jornada, e eu estou aprendendo aqui nesse exato momento com você. Perfeito, perfeito. Eu acho assim, é justamente essa questão de você ter o propósito. Então, perceba que a partir do seu ímpeto, né, de buscar o conhecimento contínuo, você equilibra na sua agenda, né? Quer dizer, então, é claro que as pessoas vão ter as suas formas e as suas rotinas de buscar, né, esse conhecimento, mas não pode deixar de ser feito, né? Então, assim, veja, nós estamos atravessando uma época de tecnologias disruptivas, né? Então, nós temos recentemente o lançamento do ChatGPT, que é uma super ferramenta disruptiva que vai trazer uma série de inovações, né? A inteligência artificial nas suas mais diversas ferramentas. Quer dizer, a gente necessita adquirir essas habilidades para a gente trabalhar com isso daí, né? E aí, nesse ponto de aquisição de habilidades, que é justamente isso, da gente poder adquirir essas competências por conta do aprendizado contínuo, baseado em todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, de transformação, de disrupção, de coisas novas que vão acontecendo. Quer dizer, as tecnologias que estão hoje, daqui 5 anos, talvez já estejam até obsoletas. Nesse ponto, entendendo que nós vamos estar aqui, nós vamos permanecer como profissionais, essa que é a ideia, e não queremos estar obsoletos. Quais as habilidades que você acha que vai ser necessário para que a gente consiga perpassar todas essas transformações tecnológicas? Que eu vejo que cada vez vai ser mais dinâmico, mais rápido, inclusive, né? Por conta justamente desse aparato que a gente está tendo. Como que você enxerga isso daí? Se você pudesse enumerar, por exemplo, essas habilidades necessárias. Assim. Eu penso primeiro, né, na curiosidade. A gente não pode deixar de ter curiosidade, né? Porque a partir do momento que a gente se fecha às coisas que estão surgindo, a chance de você se tornar obsoleto ou perder o trem daquela novidade, daquela inovação, é muito grande. Então, ser curioso, para mim, é uma característica, não é uma habilidade, mas uma característica importante, né? Falando um pouco mais de habilidade, é muito importante a gente ser criterioso também. Porque, como você mesmo falou, né, todos os dias você ouve falar dessas linguagens regenerativas, dessas novas formas de você gerar e adquirir conhecimento, mas é assim, é uma massa de informações, é uma tormenta, é quase um tsunami de informações que batem na gente todos os dias. Ser criterioso na escolha da melhor fonte, ou aquela fonte em que você acredita que ela é verídica, que ela tem reputação, né? Isso para mim é muito importante. Do contrário, a gente fica estressado, né? A gente acaba ficando assim perdido, né? no que eu vou aprender, como eu vou aprender, que fonte que eu vou usar. Então, para resumir, a habilidade de ser, a característica de ser curioso, né? de focar, e ser bastante criterioso na escolha da fonte e da forma, para mim, é essencial se você quiser se manter obsoleto. E, por fim, eu insisto na história de você participar de projetos diferentes. Seja liderando esses projetos, ou seja, de fato, participando desses times de projeto. Porque o conhecimento ele não é só individual, professor. Para mim, o conhecimento é algo coletivo, né, que você soma, que você constrói com outras pessoas. Eu acho que essa questão da fonte do aprendizado que você menciona também é fundamental, né? Quer dizer, da gente ser seletivo nisso daí. Porque é engraçado isso daí. Quem está preocupado com a questão da obsolescência nossa, de não se tornar um profissional obsoleto, a sensação que dá é que a gente começa a ver um mar de informações, um mar de conhecimentos, um mar de possibilidades. E se a gente não está selecionando isso, não está aproveitando isso, dá uma sensação de que nós estamos perdendo o fio da meada, nós estamos não acompanhando o trem da evolução, né? No entanto, é bem isso mesmo. Quer dizer, se a gente não for seletivo nessas fontes, também a gente perde tempo, né? Quer dizer, a gente acaba adquirindo um monte de informação que às vezes acaba não servindo para um determinado propósito, né? Então, eu acho que essa questão da fonte do aprendizado, da onde você vai beber dessas informações, é fundamental, né? Quer dizer, eu gosto de falar para os alunos que um dos papéis, por exemplo, da universidade, claro, além da disseminação do conhecimento, é o fato da gente, como docente, a gente organizar a transmissão do conhecimento para os nossos alunos. Então, quer dizer, os nossos alunos, de certa forma, ganham tempo, porque eles vão estar em contato, claro, com profissionais, né, atualizados, e aí
Claro que a gente entrega esse conhecimento aí de uma forma organizada e, claro, atualizada, né? Isso é fundamental, né? Então, eu acho que esse é um conselho fundamental, né? Você colocaria ainda outros conselhos para esses profissionais que querem se manter atualizado, além de beber outras fontes, que bebem, né? Que Sim. estão selecionando fontes de aprendizado. Sim. Tem uma outra que eu gosto muito que tem a ver com ter experiências diferentes, que é entender com quem você se associa. Né? Com quem você vai se aliar na construção daquele conhecimento ou na execução de um determinado projeto. E isso também tem a ver, e contou muito, por exemplo, na minha decisão de fazer o mestrado profissional, né, alguns anos atrás, né, e que foi, felizmente, aqui no Mackenzie. Então, a escolha por uma instituição me levou a crer, puxa, se essa é uma instituição que é renomada, que é super tradicional e que é praticamente, ao mesmo tempo, vanguarda, né, no conhecimento, muito provavelmente as pessoas, os alunos, os candidatos que vão estar naquele grupo de mestrado profissional devem pensar relativamente como eu. Né? Então, você escolher com quem você anda, com quem você quer construir, eu não tenho dúvida que é fundamental. Né? Do contrário, a gente perde muito tempo também. Né? Perde muito tempo. Eu acho que você também tocou no ponto da questão de projeto, né? Que essa é outra proposta que a gente faz. Né? Então, a gente está falando aí do mestrado, você tocou no mestrado profissional, então que a gente sempre trabalha com os projetos dos alunos. Quer dizer, os alunos normalmente tocam esses projetos durante o curso, justamente para ter um conteúdo prático, né? Quer dizer, a gente mescla o conteúdo da universidade o teórico com a aplicação do projeto, né? E eu acho e creio, né, que deve ter tido impacto para você nessa formatação do mestrado profissional, né? Quer dizer, nesse curso especificamente, com questão a isso, né? Foi total. O impacto positivo foi muito grande. Né? Como você também falou, quando a gente se propõe a fazer um mestrado nesta modalidade, significa que você tem na sua organização ou um grande problema a resolver, um problema relevante, né? Que pode ser um problema de custos, que pode ser um problema de aquisição de novos mercados, uma reorganização, um lançamento de novo produto. Então, ou é para resolver um problema importante, ou é para você desenvolver uma oportunidade, né, que você enxergou no seu próprio negócio ou numa empresa que você trabalha. O que aconteceu, no meu caso, foi que nós tínhamos um grande desafio. Né? Então, para falar um pouco da onde eu trabalho, então, a Ericsson é um dos gigantes, né, que provê infraestrutura para telecomunicações. E para isso, ela precisa envolver uma cadeia gigante de outros fornecedores para que a gente possa hoje, por exemplo, estar transmitindo, estar gravando, estar assistindo aula online. Então, a gente está presente na conectividade das coisas. E para que a conectividade aconteça, a gente precisava resolver um problema sério de planejamento, professor. A disciplina era de planejamento. Como é que eu planejo as atividades para chegar no final com as coisas prontas, né? E projetos absolutamente complexos. Então, eu enxerguei essa como uma oportunidade de trazer para a academia, né, para o Mackenzie, como o meu projeto dentro do mestrado profissional. E, no final, não só a gente conseguiu resolver esse problema de planejamento, né, numa determinada unidade que nós temos na América do Sul, problemas culturais que a gente conseguiu ultrapassar, mas acabou me dando muito mais competência, porque eu tive métodos dentro da organização, dentro aqui do meu mestrado profissional. Então foi uma moeda, foi uma via de duas mãos, muito clara durante todos os meus 2 anos aqui no mestrado profissional. E para finalizar esse tema, houve o reconhecimento deste trabalho, desse meu projeto dentro da minha empresa, o que fez com que eu convencesse outras pessoas a buscar também por uma formação profissional, né, no mestrado profissional. É aquela história do círculo virtuoso, né? Mais uma vez a gente comprova que quando a gente tem um propósito muito claro, quando a gente faz uma escolha focada, boas escolhas de aquisição de conhecimento, aplica esse conhecimento em projetos, não tem erro. Não tem erro. É uma questão de se dedicar mesmo. Né? Aí, tocando no ponto do conhecimento aplicado, né? Quer dizer, então, eu acho que é isso que também mantém o interesse em procurar estudando, né? Quer dizer, a aplicação do conhecimento que você adquire na sua realidade, né, Marcelo? Então, assim, isso é fundamental, né? Quer dizer, para que você
consiga fazer essa jornada de conhecimento contínuo, de aprendizado, é fundamental, né? Que essa fonte que vai te dar o aprendizado te forneça um conteúdo interessante e aplicável, né? A proposta que a gente tem no mestrado profissional é justamente essa, né? Quer dizer, da gente tentar não, mas fazer a união do conhecimento aplicado, teórico, mas na realidade do profissional, né? Acho que isso daí é fundamental, né? Principalmente para profissionais que buscam, né, essa jornada contínua e, claro, que tem uma maturidade profissional sua, né? Você tem toda uma carreira por trás disso, né? Então, isso é fundamental, né? Foi fundamental, de novo, para a minha escolha do curso que eu gostaria de fazer. Eu tinha, então, a ambição de me titular como mestre, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer isso numa instituição que me proporcionasse condições de conhecer outros profissionais de outras empresas ou outros setores, uma grade curricular que fosse consistente com as minhas necessidades, que eu não, tenho certeza que eu tive isso aqui dentro do mestrado profissional, e o corpo de professores. Porque, no final, eles são os facilitadores, né? E num curso de mestrado profissional, eles assumem outros papéis, não só facilitadores, mas eles provocam, né, a turma, né? Eles colocam um dilema para a gente resolver na aula, depois da aula ou em grupo, e a gente cresce quando a gente resolve um dilema. Então, para mim, o que foi mais rico, para além da infraestrutura, dos ativos de conhecimento do Mackenzie, foi a turma. Então, acho que eu dei muita sorte de ter, naquela época, encontrado uma turma absolutamente fantástica, com perfis diferentes, com histórias profissionais diferentes e com objetivos diferentes, né? Objetivos profissionais diferentes. Para mim, isso foi essencial. Porque ocorre a troca, né? Quer dizer, né? Das realidades, quer dizer, né? Então, você tem a oportunidade, né, de conversar e conhecer outros desafios, outros modelos de negócio, né? E trocar essas informações, essas perspectivas, né, Marcelo? Acho que isso daí é outro fator fundamental, né? Quer dizer, para quem tem uma carreira toda avançada, né? Tem toda uma senioridade em torno disso daí, né? Então, acho que é outro dos pontos positivos, né, que nós temos dentro do mestrado profissional, né? De fazer essa junção, né, de saberes. Porque a grande verdade é que a ideia é que não fosse um curso, na verdade, que fosse estritamente teórico, ou que pesquisasse, por exemplo, que o seu trabalho ali final fosse algo que não tivesse relação com a sua realidade. Quer dizer, né? Então, acho que esse é o propósito, né? Quer dizer, quando você está numa jornada de conhecimento, essa aderência com o que você faz é fundamental, né, Marcelo? Quer dizer, da gente buscar algo que você vai desenvolver, que está adequado à sua realidade, com toda essa riqueza que você tem de interação, de conhecimentos, dessa troca, né? Quer dizer, dessa cocriação de conhecimento. Então, eu gosto de falar que quando a gente está nessa proposta, nós também, como professores, a gente também aprende, né, com a realidade, quer dizer, do mercado de trabalho, né? Quer dizer, então, é uma troca muito valiosa, né? Uma troca muito valiosa, né? Porque a gente acaba fazendo dentro disso daí, claro, acaba motivando, né, quem está buscando essa jornada de conhecimento. Mas uma coisa que eu vejo que é interessante é que o perfil realmente de quem busca o mestrado profissional realmente são dos executivos que querem algo a mais, né? Ou claro, das executivas também, que querem algo a mais, que querem superação, né? Que querem buscar algo que faça uma continuidade dessa busca de aprendizado, de conhecimento, né? E isso daí é justamente o molde dos profissionais de sucesso, né? Quer dizer, que vão conseguir perpassar todas as mudanças tecnológicas que nós vamos ter pela frente, né? Porque o método de solução de problemas e de aproveitamento de oportunidade, ele é independente da tecnologia que você está rodando. Então, acho que esse é o perfil, né? Quer dizer, o perfil da pessoa que quer aprender sempre, que quer passar por uma jornada de lifelong learning, ele é uma pessoa que se desafia. Porque o aprendizado, ele também é uma questão de humildade também. E você fala assim, eu sei que eu não vou saber tudo toda hora, ou todo tempo. Uma hora o conhecimento tem que ser atualizado. Então, quer dizer, quando você parte para essa jornada, você se abre essa perspectiva, quer dizer, o que acaba acontecendo?
você acaba absorvendo toda essa sabedoria, né? E isso daí faz com que pode haver crise, pode haver mudança tecnológica, pode haver mudança econômica, né? As incertezas que o nosso país, claro, assim como outros países também têm, a gente vive num mundo volátil, né? De muita mudança. Mas você, com essa perspectiva, você consegue passar essas ondas de inovação que a gente tem, né? Essas ondas de incerteza, tudo. Eu acho que esse é o caminho, né? Que a gente tem. Acho que esse é um dos conselhos, né? Com certeza. Aí eu queria também agregar, professor, uma outra característica que é da inquietude e do não conformismo. A gente fala que não. Eu falei que eu tenho um pavor em me tornar obsoleto um dia, né? Tem esse fantasma. Ao mesmo tempo, ter esse inconformismo com o que a gente já adquiriu te leva a você buscar mais, a se desafiar mais. Mas veja, essa jornada do mestrado profissional é uma jornada que você tem que ter bastante dedicação. Pelo menos foi o que aconteceu no meu caso, e tenho certeza que muitos colegas que estavam comigo naquela altura. Por quê? Porque você, de novo, abre mão de uma série de coisas, né? Eu vou às aulas, vou ter que ler os textos, vou ter que escrever sobre o que eu li, vou querer publicar um artigo, vou querer aperfeiçoar o meu trabalho de conclusão. São horas que você precisa dedicar para a construção desse conhecimento. Mas você faz isso porque eu preciso fazer isso porque eu quero ter um salto ou na minha carreira, ou que eu quero ter um salto pessoal, porque agora eu consigo entender melhor esta determinada realidade. Essas características, você tem que trabalhar para que essas características te favoreçam, né, no conhecimento, e não, de repente, cair para o outro lado e falar, vou desistir, é muito difícil, porque é difícil, né? É difícil, não é algo assim simples de você atingir. Você veja, né, interessante, porque o mestrado profissional ele vai nesse ponto, né, do salto da carreira. Essa é uma preocupação nossa, que nós temos com o curso de promover, né, o ganho que você vai ter dentro da sua realidade, na sua empresa, o projeto que você vai fazer, ou na abertura do novo negócio, ou na solução de um problema, ou na oportunidade, né? Mas é interessante porque você, ao adquirir esses conhecimentos, você também se habilita para a docência, que também é uma outra possibilidade para o profissional, né? Para a executiva ou para o executivo, aí que vão querer também trilhar um caminho na área da docência, né? Então, quer dizer, você consegue, de uma certa maneira, manter a atualização de conhecimento, quer dizer, de buscar o conhecimento. Você faz o networking com uma rede interessante, quer dizer, que vai também vai ter valor na sua jornada. Você consegue ter, além disso daí também, a capacitação para a docência em si, que amanhã, se você, claro, desejar trilhar esse tipo de iniciativa também, você está apto, né? Você está habilitado para estudar. Então, eu vejo que são os ganhos na área acadêmica, claro, na área profissional e na área social, né? São esses três gifts aí, né? Esses três presentes aí que você recebe justamente por conta de ter essa busca, Marcelo, que eu acho que é justamente isso aí, o propósito de não se tornar obsoleto, né? Quer dizer, de você não deixar a guarda baixar, né? Quer dizer, de continuar se mantendo. Você acha que isso daí... Bom, veja só, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, né? Então, assim, o que eu noto? Que essa continuidade dos estudos é permanente, né? Para aqueles que vão se dedicar a isso, né? Quer dizer, então, por exemplo, eu não vejo profissionais que vão ter essa busca de conhecimento atualizado se aposentando cedo. Não vejo isso. Por quê? Porque vai continuar inquieto, quer dizer, na busca ainda de informação, né? De experiências, né? Exatamente isso. Quer dizer, né? Eu acho que esse é um dos pontos importantes, né? E aí eu percebo e torço para que haja uma maior democratização das oportunidades para os profissionais mais maduros, mais experientes. Torço também para que as instituições, as organizações, instituições de ensino, elas estejam cada vez mais abertas para os profissionais mais maduros, porque você mesmo falou, né? A expectativa de vida cresce, significa que a gente precisa criar oportunidade
para essas pessoas no mercado de trabalho. Então tem um desafio muito grande. E é mais uma razão porque eu acho que procurar um mestrado profissional te credencia, te habilita para você continuar na construção da sua carreira, e eu vou dizer mais, independente de onde você esteja trabalhando, que é um outro paradigma que eu acho muito importante a gente entender. Isso eu comecei a entender quando gostei muito dessa história de conhecimento perpétuo, né? Hoje eu posso estar nesta posição ou nesta empresa, né? Eu estou, né, nessa empresa, eu não sou este cargo, eu estou neste cargo, não é assim que a gente fala? Mas como lá atrás, há 14 anos atrás, como eu tinha comentado, eu comecei na docência em cursos executivos, eu já comecei a criar um caminho lá atrás, né? E que pode, se tudo der certo, me trazer essa longevidade em atividade. Longevidade em atividade, que para mim é uma questão chave, professor. Perfeito, Marcelo. Olha, Marcelo, você é uma pessoa inspiradora nos mais diversos aspectos, né? Claro que nós estamos falando aqui na parte profissional, claro, mas você tem muitas habilidades, muitas competências, é uma inspiração para os profissionais, para os jovens, né? Tem todo um trabalho feito com a comunidade jovem para desenvolvimento de tecnologia. Então, eu acho que isso é um dos pontos muito gloriosos que você tem e tenho a certeza que é uma inspiração disso daí. Então, o que eu vejo? Eu queria te agradecer pela sua participação, pela sua colaboração, pela essa conversa que nós tivemos, né? Quer dizer, sobre todo o aprendizado, porque tenho a certeza que nós vamos ter pessoas que vão se inspirar na tua fala, na busca desse conhecimento, né? Como tem propósito em torno disso, como dá certo buscar conhecimento. E claro, né, aqui do Mackenzie, a gente tenta proporcionar isso há 150 anos, né? Quer dizer, então a gente está trabalhando nisso daí para proporcionar essas histórias de sucesso. Mas é claro, a gente não é um trabalho sozinho. Então é um trabalho coletivo dos docentes e, claro, dos nossos alunos, das nossas alunas, que faz toda essa história de sucesso acontecer. Então eu queria agradecer novamente a sua colaboração e desejar para você muito boa sorte e que a gente continue fazendo. Daqui 10 anos a gente vai conversar de novo, né, sobre lifelong learning, como isso sucedeu e como se vai, porque eu acredito que essas histórias não se encerram. Quer dizer, a formação não é algo que a gente vai parar, é um processo que a gente vai seguir se a gente quiser ter sucesso, né, e ter uma vida dinâmica também. Legal. E feliz, né? Eu acho que é por aí. Eu primeiro agradeço pelas palavras e lembra que mais cedo eu falava para você, né, que eu acredito muito que a vida é a arte do encontro de pessoas de bons propósitos. Quando a gente vem para uma instituição, eu pelo menos foi a minha experiência aqui dentro do Mackenzie, tem sido essa minha experiência aqui no Mackenzie, é um lugar onde eu me sinto bem, onde eu sinto que eu encontro pessoas que a gente consegue compartilhar coisas legais. Para mim é o que me faz retornar aqui à casa e eu fico muito agradecido pela oportunidade. Muito obrigado, viu, Marcelo? Então, com isso, a gente encerra então mais uma conversa no Maccast. Obrigado pela audiência e nos vemos no campus. Obrigado.